Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universo TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Spence, o título da sua tese é Elementos para uma Teoria Política Kaiowá e Guarani. O que você estudou exatamente no seu trabalho de doutorado, Spence? Bom, essa tese de doutorado ela é uma tentativa de, enfim, como eu cito aí no início, né, transver, vamos dizer assim, a política, né, tentar ver a política do ponto de vista indígena, do ponto de vista dos Kaiowá. Pensar agora nessa tradução, vamos dizer assim, também o objeto muda, né? Acho que tem toda uma reflexão aí também sobre o que é a tradução, que eu acho que vamos dizer assim, ela fundamenta também muito da antropologia. E, enfim, então, o que a gente pode pensar como que seja política entre os Kaiowá e Guarani é, vamos dizer, uma teoria sobre os movimentos, um pensamento sobre os movimentos coletivos, os movimentos dos coletivos, das coletividades, enfim, das comunidades, vamos dizer assim, e os fatores que influenciam isso e as figuras, né, que conduzem isso, no caso, enfim, justamente a tese ela está focada em 3 figuras, né? O Tendotá, que é traduzido como condutor ou guia dessas comunidades, justamente. Essa figura também que é associada, enfim, à questão da chefia, né? Há figuras que a gente quando vai à literatura histórica, a gente vai encontrar reflexões sobre os morubixabas, aqui, por exemplo, do litoral, né, dos tupis, os famosos morubixabas, né? Lá você tem ainda os mburuvichas, né? Mburuvichá, que é em Guarani, enfim, o Guarani muito próximo desse tupi antigo aqui que está na literatura histórica, e também as figuras relacionadas aos xamãs, que também tem proximidade com figuras aí que estão aí na história aqui, com os caraíbas, né? Lá a gente tem os xamãs que são chamados de Nhanderu, Nhandeci, né? Nosso pai, nossa mãe, e os Nhanderu e Nhandeci, ou rezadores também, como eles chamam, tem atributos, tem capacidades que também aí são necessárias a essa condução dos coletivos, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eles têm a capacidade de ver coisas que os demais não veem, então eles podem prever coisas que vão acontecer, nesse sentido eles são importantes para a ação política. E também, finalmente, a questão das assembleias, né? As grandes reuniões, enfim, nos últimos 30 e tantos anos, aí os Guarani Kaiowá organizaram um dos movimentos indígenas mais importantes do Brasil hoje. Os Guarani Kaiowá são a segunda maior população indígena do Brasil e o maior grupo indígena fora da Amazônia, né? E, enfim, eles têm sido aí reconhecidos, né, pelas pessoas em geral nos últimos meses, depois da difusão na internet, daquela famosa carta de um acampamento, né, e eles organizam essas assembleias, né, e essas assembleias também, o estudo sobre essas assembleias, sobre como elas são conduzidas, também fez parte aí da tese, né. Então, 2 questões que acho que vão nos ajudar a seguir o seu pensamento. Primeiro, algo mais simples, só para a gente entender, Kaiowá e Guarani são 2 povos diferentes, porém aliados, que hoje convivem, é isso? Exatamente, são 2 grupos. Kaiowá e Guarani são 2 grupos que hoje convivem, tanto que muitas vezes são apresentados, conhecidos como Guarani-Kaiowá, né? São grupos que, pela situação de confinamento a que foram submetidos durante o século XX pelo Estado brasileiro, se tornaram, enfim, falam 2 dialetos da língua guarani muito próximos, né? E acabaram, então, forjando uma aliança política, justamente, até pela convivência forçada nas reservas, foram confinados em 18 mil hectares de terra, e nos últimos anos, nos últimos 30 anos, tem emergido, então, esse movimento forte deles em torno das Ataiguaçu, das grandes assembleias, e eles são aliados, justamente. A outra questão importante é, você fala da política. A gente pode entender essa política da mesma maneira que a gente entende a política de maneira geral no Ocidente, ou é necessário uma reflexão específica para isso? Certamente, o que a gente tem, vamos dizer, são pontos de contato aí, né? Tem política é exatamente um daqueles termos que parece muito simples, né? De você
passar de um grupo para outro, vamos dizer, dos ocidentais, enfim, dos descendentes de europeu para os indígenas, como se fosse uma transposição do tipo, todos temos chefes, todos temos política, todos temos, né, comunidade, etc. E tal, mas, enfim, quando você vai justamente tentando observar melhor o que está se passando do lado de lá, você vai vendo que essa tradução, entre aspas, não é tão simples, justamente. E o fato é que, na tentativa de explicar melhor o que seria essa política conduzida pelos povos indígenas, alguns termos têm sido forjados nos últimos anos. Um dos termos que tem sido apropriado aí pelos etnólogos é, por exemplo, a ideia de cosmopolítica. Então, de alguma forma, também essa política conduzida pelos Guarani Kaiowá poderia ser considerada uma cosmopolítica, no sentido de que ela considera também, vamos dizer, na tentativa de enfatizar que essa política ela implica também um outro cosmo, um outro mundo, uma outra, não como a gente tem discutido na antropologia, uma outra forma de ver o mundo, mas sim outros mundos, exatamente não outra visão, mas outros mundos. E na cosmopolítica Guarani Kaiowá agem, por exemplo, uma série de seres invisíveis que estão implicados aí, né, nesses movimentos coletivos, influenciando, estão sendo aliados. Então, por exemplo, quando eles realizam um acampamento, para reivindicar uma terra, enfim, os xamãs que ajudam a conduzir esse grupo para esses acampamentos, por exemplo, estão ali o tempo todo orientando os movimentos que estão sendo realizados de acordo com a comunicação que mantém com esses seres invisíveis, com os deuses, e nesse sentido, então, é uma política que de certa forma, está um pouco além também daquilo que a gente chama de política. Você lá, mais no começo, citou uma questão importante da tradução, e tem uma frase aqui, logo também no começo do seu trabalho, que é muito interessante, eu queria citar para que você pudesse falar mais da tradução, que é: trata-se, pois, de buscar fazer uma antropologia que compare a fim de traduzir e não que traduza a fim de comparar. Então, a questão da tradução é um ponto muito importante para esse trabalho e da maneira como você desenvolveu, é isso? Sem dúvida, enfim. O trabalho dialoga com uma série de formulações que vêm sendo realizadas nos últimos anos por pessoas como Eduardo Viveiros de Castro e que, enfim, e como eu estava dizendo, trata-se muitas vezes, parafraseando aí coisas que ele mesmo disse em outras ocasiões, enfim, trata-se do fato de que nem sempre não se trata de procurar as diferentes respostas que os grupos ao redor do mundo dão para as mesmas perguntas, mas sim perceber que os diferentes povos ao redor do mundo, os diferentes grupos ou culturas, ou chame como for, fazem também diferentes perguntas a respeito do mundo. Então, nesse sentido também, há outros caminhos aí que estão apontados. E traduzir, a gente não está falando tão somente de uma tradução de idioma, né? Na verdade, é uma tradução do ponto de vista antropológico, é isso? É uma tradução, enfim, no sentido mais completo, né? Uma tradução que eu acho que, enfim, se completa, vamos dizer, não apenas no texto, né? Não por causa disso. Eu procurei complementar esse trabalho com outros tipos de produção, além da tese, como o documentário Baracá, A Palavra que Age, que, enfim, foi produzido ao longo de 2010, 2011, e que se foca na participação dos xamãs, dos rezadores, Nhanderu e Nhandeci, na luta pela terra, e procura justamente apresentar os depoimentos desses xamãs falando sobre a relação deles com a palavra, né? Uma palavra que não apenas diz coisas sobre o mundo, ela conforma esse mundo, né? Então, nesse sentido, eu acho que a tradução que eu procuro fazer sobre o que os Kaiowá Guarani estão tentando dizer, e eles, nesse momento, eles buscam o diálogo com a população brasileira em geral,
enfim, como pode ser visto na internet, porque necessitam de apoio justamente para conseguir esse objetivo de recuperar suas terras de ocupação tradicional. E acho que essa tradução ela passa por uma série de coisas, muito além do texto, mas também pelas imagens, também justamente pelo vídeo e pela música, né? Que para eles é muito importante também. Falando no que eles têm a dizer, no que eles dizem, tem uma outra citação, logo aqui também no começo do seu trabalho, da Manuela Carneiro da Cunha, que está aqui entre aspas. Durante muito tempo, os antropólogos que estudavam sociedades indígenas no Brasil foram levados a desempenhar, por falta de alternativas, o papel de porta-vozes ou alto-falantes dessas populações. Hoje, salvo exceções isoladas, a voz dos índios se faz ouvir sozinha e com a devida força. E eu fiquei pensando o seguinte, uma vez que essa alteração muda o papel do antropólogo também nessa relação, uma vez que não mais porta-voz, quem faz a ponte, e como fica o antropólogo uma vez que essa voz dele já se faz ouvir? Sem dúvida a relação muda e é muito bom que ela mude, porque inclusive muitas das coisas que tem realizado como antropólogo estão aí nessa tese, tem a ver com, por exemplo, a gente não só, enfim, se esforçar para, em muitos casos, fazer essa tradução, mas também fazer com que isso que está sendo dito por eles, tentar fazer as pessoas refletirem a respeito do que está sendo dito em relação às nossas próprias práticas e teorias e reflexões sobre o mundo. Nesse sentido, essa minha tese ela questiona muito também a visão que as pessoas daqui, né, usando essa brincadeira de antropologia de lá e o daqui, mas o que as pessoas daqui o que eu menciono muito na tese, o nós aí dos ocidentais, democratas, liberais, enfim, o que nós pensamos sobre política e o que nós consideramos como o horizonte da política. E nesse sentido, essa tese ela segue aí um caminho que começa lá atrás com Pierre Clastre, quando justamente ele vai colocar essa questão de os grupos indígenas serem sociedades contra o Estado, não sem Estado. E, enfim, é toda uma seara aí que chega até minha orientadora, Beatriz Perrone Moisés, e agora, enfim, é uma reflexão que segue, né? Você citou a importância dos deuses e você aponta três aspectos fundamentais, não só, mas importantes. Os deuses, chefia, não é isso? E assembleias. A questão da chefia, como entra no seu trabalho e por que da importância para poder entender tudo isso? Justamente como eu dizia, enfim, essa ideia do contra o Estado, né? O que essa relação que existe entre o chefe, vamos chamar de chefe de um modo geral, e a comunidade e o grupo, né? A gente está acostumado muitas vezes a pensar a relação entre os políticos ou entre os governantes, entre o Estado e a população em geral como uma relação que implica hierarquia, que implica obediência, né? E nós temos aí uma relação entre o chefe ou a liderança e a comunidade que é uma relação diferente, né? E nesse sentido ela também faz com que a gente olhe para as nossas próprias relações. Por que nós consideramos que obedecer, seguir, enfim, toda essa opressão do Estado em relação às pessoas, como essa outra relação que na realidade tem a ver com você forjar um consenso dentro do grupo, tem a ver com você manter as pessoas satisfeitas de estarem ali, manter as pessoas te seguindo, né, vamos dizer assim, seguindo, agindo em conjunto, agindo coletivamente, e não que as pessoas estejam obedecendo porque aquela pessoa tem um mandato. São outras relações que estão implicadas aí, né? E aí a gente chega justamente a reflexões que vêm sendo feitas nos últimos anos na América Latina em geral, mas a gente poderia lembrar, por exemplo,
um dito zapatista, né, que é muito usado. Enfim, essa tese dialoga também com muitas formulações mexicanas, né, nos últimos anos, e no México você tem tido um debate público muito intenso a respeito do zapatismo. Então, lá você tem essa formulação, por exemplo, do mandar obedecendo, né, a ideia de que quem está acima justamente é um servidor da comunidade, e não alguém que está acima, né? Aliás, a própria ideia de estar acima dos outros, ela é colocada em xeque quando a gente pensa essas relações, né? Os Guarani Kaiowá, por exemplo, pensam, às vezes, essas pessoas que estão a serviço pensam realmente como pessoas a serviço da comunidade, falam, por exemplo, na ideia de tembiguai, de servidores, né, de pessoas que estão realizando um trabalho para a comunidade, não pessoas que elas estão obedecendo porque têm um mandato, etc. Então, nesse sentido, faz a gente pensar, deve fazer com que todos nós pensemos sobre nossa relação com o Estado também. E nisso entra a questão da Assembleia, é isso? De uma participação também maior? Também porque de que forma você vai conseguir articular pessoas de vários locais se você não está fazendo uma aposta, como faz essa democracia ocidental aí que foi desenvolvida nos últimos 200, 300 anos, na ideia de que você precisa ter um poder superior para impedir que essa rede se desagregue, né? Como fazer isso? Como manter uma rede unida sem que as pessoas tenham que se subordinar, vamos dizer assim. Você citou os zapatistas no México e você passou um ano lá com o doutorado de sanduíche. Por que essa conexão e como foi esse trabalho, enfim, a importância desse período lá justamente para o trabalho na sua tese? Bom, por um lado, existe justamente, quando eu comecei a me interessar pelo tema das assembleias, fiz essa constatação de que o México era um lugar onde, exatamente por causa da força dos movimentos indígenas nos últimos anos, essa questão das assembleias, ela tem vindo, tem chegado ao debate público. As pessoas têm tentado pensar o que é essa política realizada pelos povos indígenas, como é que ela se conforma. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem aí a intenção também de deslocar o olhar também da antropologia brasileira, que é muito focada ainda na Europa, nos Estados Unidos, na bibliografia francesa, sobretudo aqui em São Paulo, para também tentar dialogar com a bibliografia latino-americana, particularmente o México, enfim, talvez um dos melhores lugares para a gente realizar isso. Bom, você teve um ano no México e, claro, trabalho de campo, eu imagino, bastante extenso também ao longo do doutorado. Quanto tempo você ficou claro, mas queria te ouvir falando da importância dessa proximidade justamente no atual contexto, no ambiente próximo aos Kaiowá Guarani. Bom, somando todas as viagens, deu algo entre um ano e um ano e meio. Enfim, foi um período importante de estar próximo lá dos Kaiowá Guarani, mas um período também difícil de se realizar uma pesquisa antropológica clássica, no sentido de algo que requer uma tranquilidade para, por exemplo, se dedicar a um diálogo mais cotidiano com as pessoas, né? Foi um período muito agitado no Mato Grosso do Sul também nos últimos anos por conta justamente das mobilizações pelas demarcações de terra, né? Os Kaiowá Guarani, ao mesmo tempo, também foi um período muito intenso justamente para a gente observar esses movimentos coletivos, aí, essa política feita nas assembleias, por exemplo, né? Mas, enfim, ao mesmo tempo, infelizmente, várias pessoas, por exemplo, que foram importantes nesse diálogo, lideranças, acabaram falecendo, desde pessoas que foram assassinadas, como Nísio Gomes, que justamente liderava o acampamento do Guaiviri, que é um dos acampamentos que é visitado no vídeo, né, do Baracá, a palavra que age, até outras lideranças que eram muito amigas e que faleceram em outras circunstâncias aí nesse período. Ore apeko kosoroiko.
Mas nesse sentido foi um período produtivo, agora também tenso e em alguns momentos muito triste também, porque implica a convivência com a miséria a que os Kaiowá-Guarani estão submetidos hoje e a violência, a incompreensão em relação às reivindicações deles também é muito penosa muitas vezes. Você um pouco atrás mencionou, e eu deixei passar, mas você fala da questão de contra o Estado. É justamente nesse contexto, enfim, dessa opressão, dessa dificuldade, em que a população se coloca contra o Estado? É dessa maneira que eu devo pensar, ou é mais estruturalmente? Essa ideia de contra o Estado, que, enfim, ela está na raiz de muitas das pesquisas sobre as formas políticas ameríndias que nós temos conduzido nos últimos anos, né? Ela tem a ver com uma ideia que era desenvolvida anteriormente na antropologia, enfim, a questão do evolucionismo, a ideia de que as sociedades inexoravelmente evoluíam, progrediam de formas primitivas ou, enfim, de formas que não implicavam organização política até chegar ao Estado, né? Então era como se grupos indígenas que eram encontrados, então eram grupos que não tinham Estado em oposição àqueles grupos civilizados, entre aspas, que tinham Estado, que tinham uma série de instituições, uma série de... Enfim, a gente sabe que isso tudo estava ligado a uma ideologia europeia de superioridade racial, inclusive, etc. e tal. E classe justamente vem romper isso ao propor a ideia de que não. E se esses grupos que eram considerados sem Estado, não é que eles desconhecem o Estado, não evoluíram até o Estado, mas, pelo contrário, eles sabem o que é o poder, eles sabem o que é essa ameaça do Estado e eles rejeitam o Estado. Nesse sentido, eles são contra o Estado. Eles desenvolveram mecanismos que impedem a emergência de um poder separado da sociedade, vamos dizer. É nesse sentido que vai a reflexão clastriana e essa tese, de alguma forma, bebe dela. Citando aqui, mais uma vez, a Manuela Carneiro da Cunha, ela fala do Lévi-Strauss, que foi, enfim, o grande mestre dela. Ela diz, para Lévi-Strauss, o papel do antropólogo é o de sensibilizar o Ocidente às diferenças e, tentando entender as sociedades mais distantes de nós, fazê-lo perceber a verdadeira dimensão do humano. Eu citei isso pela questão, você estava mencionando a tensão toda. No trabalho antropológico não há a questão da tentativa de distanciamento do objeto, algo assim. Enfim, há uma posição clara e você viveu e se posicionou ali justamente no momento que eu posso talvez dizer até de perigo. Enfim, é um momento realmente muito perigoso e tenso lá, não é isso? E você tem um trabalho muito claro de defesa de uma posição e até de voz, apesar de a gente ter falado de hoje não ser mais necessário isso, mas de tomar uma posição muito clara ali diante da situação, não é isso? Eu acredito que nós temos a responsabilidade, enfim, e além de antropólogo, sou jornalista também, então acho que diante de uma situação de violação de direitos e de opressão, você como cidadão tem a responsabilidade de denunciar. É nesse sentido que essa tese, ela, enfim, retrata muito do que aconteceu nos últimos anos no Mato Grosso do Sul como denúncia, né? Nesse sentido, ela toma posição em relação, por exemplo, à nossa Constituição, né? Ela toma a posição da democracia, do Estado de Direito e da nossa Constituição, porque nós temos direitos que essas populações deveriam ter, porque na realidade não têm tido acesso a esses direitos na prática, e esses direitos estão sendo desrespeitados. E, nesse sentido, eu, como cidadão, me sinto na obrigação, e ainda como jornalista também, me sinto na obrigação de ajudar a tornar essa situação visível, porque um grande problema dos Kaiowá-Guarani no Mato Grosso do Sul é a sua invisibilidade. E a sua invisibilidade tem a ver com também uma série de outras questões que estão desenvolvidas aí lateralmente, mas que eu tenho realizado um trabalho de extensão na USP
e junto a jornalistas também, por exemplo, nos congressos da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, para que as pessoas percebam que nós temos um estereótipo de índio no Brasil. Esse estereótipo, essa ideia de que os índios estão na Amazônia, de que o índio é aquele sujeito que vive nu lá na Amazônia, caçando e pescando, e se uma pessoa não está na Amazônia, não vive nu, etc., não cumpre determinados requisitos, ela não é indígena. Os Kaiowá-Guarani, assim como vários outros grupos indígenas não amazônicos, sofrem muito com a imposição desse estereótipo, porque são invisibilizados, porque são considerados menos índios, porque têm a sua indianidade questionada, enfim, são chamados até hoje de paraguaios, muitas vezes, como se estivessem inventando a sua indianidade. E, nesse sentido, existe aí também todo um trabalho, mais uma vez, não só fazer a tradução do que está lá, mas também fazer as pessoas refletirem aqui a respeito do que elas mesmas, e muitas vezes não só aí coisas mais avançadas em torno de política, de Estado, etc. e tal, mas também, às vezes, até as pessoas refletirem sobre o que elas pensam que seja um índio, né? E a situação de Mato Grosso do Sul, ela tem muito a ver com isso, com as pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o que elas pensam que seja um índio. Mas, por sorte, enfim, por felicidade, a gente vê que esses instrumentos como as redes sociais têm mostrado que as pessoas têm, sim, sensibilidade para isso quando têm acesso às informações a respeito do que está se passando lá, né? Quer dizer, essa sensibilidade ela pode ser, sim, construída e, infelizmente, muitas vezes não há espaço na mídia comercial, na mídia mais tradicional, para essa reflexão, né? Mas a gente tem outros espaços de comunicação. Nesse sentido, a TV pública também é muito importante, mas as redes sociais, essa mídia, essa comunicação entre as próprias pessoas não mediada, vamos dizer, também está sendo muito importante para desconstruir esses estereótipos e também retirar esse problema da invisibilidade, porque muitas vezes os acampamentos, as aldeias lá são atacadas, com a ideia de que, enfim, não são bem índios, são quase índios, não são índios aculturados, nesse sentido já não têm os mesmos direitos que os da Amazônia têm, mas sim deveriam ter. E a gente sabe que hoje praticamente metade da população indígena do Brasil está fora da Amazônia, né? E só tem acesso a 1,5% das terras indígenas disponíveis no Brasil hoje. Nesse sentido, há uma urgência de a gente pensar, de o Brasil pensar a questão dos indígenas não amazônicos. E os Guarani Kaiowá, como eu dizia, são o maior grupo indígena fora da Amazônia. Spence, sua tese já está online no banco de teses da USP? Já dá para acessar? Nas próximas semanas ela deve ser já disponibilizada, tá? Já foi revisada, até janeiro, dentro em breve, já vai estar disponível. Bom, essa conversa é certamente um ponto de partida, então quem quiser, em alguns dias, pode conhecer o seu trabalho de maneira completa, lendo a sua tese. Muito obrigado, Spence, parabéns pelo trabalho e obrigado. Obrigado a vocês. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.